Boa tarde, amigos. No vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre história, especificamente sobre a história da Segunda Guerra Mundial. Um dos personagens mais enigmáticos e macabros, Adolf Hitler. Existe toda uma teoria da conspiração de que Hitler teria fugido para a Argentina, teria vivido até sua morte na Argentina. Sabemos que teorias da conspiração, elas são muito comuns, elas têm um ponto de verdade, mas muitas delas, elas acabam se tornando boatos, mentiras, fofocas, que não tem nenhuma base em fato histórico, científico. E a história de que Hitler foi para a Argentina após a Segunda Guerra Mundial, ou melhor, durante a Segunda Guerra Mundial, porque ainda não havia acabado ela, é uma teoria da conspiração sem fundamento nenhum histórico. Explico. Adolf Hitler, ele foi um dos membros do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Ele ascendeu ao poder em 1932 e teve em 1945 a sua morte, se suicidando no bunker de Berlim, quando os russos estavam se aproximando de Berlim. Esta é a história oficial. Mas existe uma teoria da conspiração que agora está se tornando, inclusive, mais famosa e mais citada, é de que Hitler tenha fugido para a Argentina em um submarino, né, ajudado por seus capangas nazistas. A verdade é que, se nós formos analisar, eu não sou psicólogo, não sou psiquiatra, mas se nós formos analisar o perfil de Hitler, ele tinha um perfil narcisista e ele tinha um perfil, uma síndrome de messianismo, ou seja, ele se achava o Salvador. Ele encarnou isso. Ele se dizia, inclusive, que ele era o encarregado da providência divina para salvar o mundo do caos. Sim, os psicóticos, os malucos, eles também acreditam que são salvadores do mundo, que com toda a destruição, as mortes que eles ocasionam, disso tudo vai surgir um bem depois. Então, se nós formos analisar dentro da psique de Hitler, o suicídio dele, vejam bem, eu não sou psiquiatra, não sou psicólogo, mas dentro da psique de Hitler é altamente provável que ele tenha cometido suicídio, pois uma pessoa com o narcisismo dele, com síndrome de messianismo, não iria ficar escondido, né, num país distante como a Argentina, sem dar as caras. Isso é muito pro orgulho dele. Então, o próprio testamento político de Hitler deixa bem claro ali, né, que ele estava cometendo um ato de suicídio, justamente um ato de suicídio, ainda amaldiçoando, né, os judeus e os atiçadores da guerra, e também dizendo que ele estava fazendo aquilo ali para que no futuro alguém seguisse seu exemplo. Isso está no testamento político dele, algum alemão, no caso, ou da origem ariana, como ele
como ele cita ali, né, na sua doutrina nazista, como ele defende na sua doutrina nazista. Então, é altamente improvável de que Hitler tenha fugido dentro da sua psique, da sua psicologia, e corroborado com o testamento político dele. Segunda evidência, antes eu vou citar o que Carl Sagan fala. Alegações extraordinárias necessitam de provas extraordinárias. Então, alegar que Adolf Hitler tenha fugido para a Argentina num submarino, eu pergunto, cadê as evidências e as provas? Aonde estão essas provas extraordinárias? Né? Então, nós vamos chegar agora ao segundo ponto, que são as provas, as evidências históricas. Rochus Michus viveu até os 90 e poucos anos, inclusive ele tem um livro lançado, Eu Fui o Guarda-Costa de Hitler, e ele cita também em testemunhas de que ele foi uma testemunha ocular do suicídio de Hitler. Ele escutou dentro do bunker um estampido, um tiro, e as pessoas sabem que, pela história, o Hitler se matou dentro do bunker junto com a esposa Eva Braun. Então o Rochus Michus teria escutado um estampido, né? E viu 2 guardas da SS entrando dentro da sala e retirando o Hitler de dentro da sala. Ele diz que viu o Hitler sendo carregado junto com a esposa dele. Primeira testemunha ocular, Rochus Michus. Segunda testemunha, Traudl Jung. Traudl Jung foi secretária do Hitler no bunker nos últimos dias da guerra. E ela fala categoricamente, também como testemunha, de que Hitler se suicidou. Com base em quê? Com base que ela viu, ela sabia que o casamento de Hitler com a Eva Braun era o fim do Hitler, porque o Hitler, segundo ela, nunca considerou a Eva Braun, né, era um homem completamente paranoico, com sua visão nacionalista, com sua visão, né, ele estaria como que casado com seu país, com a Alemanha, e ele jamais iria se casar com Eva Braun se não fosse se suicidar. E segundo Traudl Jung, Hitler gostava mais da sua cadela, sua cachorra, do que a própria Eva Braun. E Hitler envenenou a sua cachorra com cianureto, com a cápsula de cianureto. Então nós temos aí 2 testemunhas oculares, né? Rochus Michus, o segurança de Hitler, ele foi preso pelos comunistas, ele foi interrogado, ele ficou num campo de concentração, ele foi inclusive torturado, né, para revelar. O fato é, Adolf Hitler se matou, ingeriu uma cápsula de cianureto, que é um veneno potente, deu um tiro na sua cabeça e colocou quantidades enormes de gasolina, ele e a sua esposa Eva Braun,
incendiaram os corpos, restando só fragmentos de ossos, né? Temos outra evidência também, a morte de Joseph Goebbels. Joseph Goebbels, para quem não conhece, foi ministro da propaganda nazista. Ele era um fiel e fanático seguidor do nazismo, das ideias do Hitler. E ele foi inclusive aconselhado pelo Hitler. Isso cita o livro A Queda, as últimas horas de Hitler, cita esse fato de que ele foi inclusive aconselhado a não a continuar a guerra e a não se suicidar, não dar a sua vida. Hitler disse que não queria que eles fizessem isto, né? Então, eu pergunto, um seguidor fanático de Adolf Hitler, como era Joseph Goebbels, iria se suicidar, como realmente ele se suicidou, junto com a sua esposa e seus filhos, se matando com cápsula de cianureto e depois colocando fogo, ateando fogo no corpo dele e da sua esposa? Qual a base para dizer que Hitler tenha se evadido da Alemanha e tenha ido para a Argentina? Bom, nós sabemos que a Argentina, ela foi um reduto de figuras nazistas, de criminosos nazistas de guerra, Adolf Eichmann. O Brasil também, né? Nós tivemos o Mengele, Joseph Mengele, né? Nós tivemos realmente, mas a maioria desses criminosos na Argentina eles foram do alto escalão, eles foram encontrados. Alguém do alto escalão, como Adolf Hitler, nunca teria sido encontrado, mesmo com o serviço secreto israelense, né? Inclusive o serviço secreto israelense capturou o Adolf Eichmann na Argentina. Então, existem algumas teorias da conspiração que elas não têm pé nem cabeça. Esta é uma. Eu gostaria de que alguém que não concordasse com esse vídeo postasse então as evidências. Eu sei que nós não tivemos nenhuma prova científica, digamos, da ossada de Hitler, de que os restos mortais do ditador estejam na União Soviética, como que estejam na antiga União Soviética, como a historiografia oficial relata. Eu sei disto. Mas a alegação é de que poderia haver uma peregrinação nazista, um medo de um ressurgimento do nazismo, do fascismo. Este é o fato de não revelarem, né, os restos mortais de Hitler. Atualmente nós temos uns pesquisadores franceses que dizem terem descoberto a ossada de Hitler em Moscou, com base em análise de arcada dentária. Mas está longe ainda de resolver o mistério. O fato é que, muito provavelmente, Hitler realmente se suicidou no seu bunker, pelo perfil psicológico, por essas testemunhas oculares que eu citei, e eu não vejo o porquê elas estariam mentindo, o que elas teriam para ganhar com isso. Que Hitler tenha fugido para a Argentina, eu não vejo, sinceramente. Se ele tivesse fugido para a Argentina, ele teria iniciado de alguma forma algum movimento, ou então sido descoberto,
ou pelo perfil psicológico dele, ele não ficaria às escondidas. É o que eu acredito. Se alguém quiser comentar, fique à vontade. Muito obrigado, amigos.